Pode pôr na tela para mim aquela foto que eu mandei. Isso, vai ficar aí, porque eu quero que vocês vejam o tempo todo o que eu estarei vendo aqui na minha Bíblia. Hoje eu não preparei preze nem PowerPoint, eu quero seguir assim mais livremente. Só que antes eu quero ler para vocês um trecho aqui do livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 288, que diz assim: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Agora presta atenção numa frase que aqui no meu texto está grifada. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Louvado seja Deus pelo fato de que nossa igreja ela é uma igreja profética, com uma ênfase escatológica, uma igreja preocupada com a volta de Cristo, mas que não se esquece dos desafios do presente. Tanto é assim que nós somos uma das igrejas mais engajadas em causas que visam a minorar o sofrimento do semelhante. Nós temos o Quebrando o Silêncio, nós temos o Mutirão de Natal, a ADRA, que é a agência que nos enche de alegria e orgulho santo. Eu oro pela ADRA, eu participo ali como doador da ADRA, porque é uma agência que quando há uma emergência, ela está lá, uma das primeiras. Quando a guerra ali na Ucrânia começou, que orgulho santo ver aquele comboio de vans cruzando a fronteira sob risco de bombas para levar alimento e artigos de higiene, de primeira necessidade às pessoas que estavam sendo ali vítimas do conflito. E não só em emergências, né? Há programas sistemáticos de valorização da vida humana, desenvolvimento humano. Como é bonito isso. Como é bonito ver nosso trabalho em locais carentes, em comunidades. Enfim, era de se esperar que uma igreja tão preocupada com a volta de Cristo, o futuro, a escatologia, quem sabe até esquecesse do que acontece aqui e agora. Mas não, essa igreja não se esquece porque ela segue Jesus. Porque Jesus se preocupava com as pessoas, com os que sofrem. E aqui nesta igreja mesmo, aqui nas Mangueiras, é que a gente não gosta de que a mão direita fale da esquerda, né? Ou saiba o que a esquerda faz e vice-versa, mas eu poderia aqui, e não vou fazer isso, mas descrever trabalhos tão bonitos que são feitos por esta igreja aqui, nesta comunidade. E isso é muito bonito. Pessoas que dedicam tempo, né? Doam de si mesmas para ajudar o próximo. Bem, apesar de tudo isso, o mais importante trabalho que como igreja temos que fazer, e temos que fazer porque não há outros fazendo, é pregar a respeito das 3 mensagens angélicas. Mas que mensagens são essas? Se você não sabe ainda, você vai ter uma tremenda oportunidade hoje, porque nós vamos destrinchá-las, né? Meus amigos e eu vamos tentar fazer isso. Você perceberá ao estudarmos essas 3 mensagens que estão no capítulo 14 do Apocalipse, e vão ali dos versos 6 até o 12, que há um componente de anúncio e um de denúncia. Eu escolhi a parte boa, eu vou falar sobre o anúncio da mensagem de salvação, da mensagem criacionista. E meus amigos vão falar da parte da denúncia. Caiu Babilônia. Apocalipse é o livro dos contrastes. Você tem o cordeiro e o dragão. Você tem a mulher virtuosa do Apocalipse 12 e a mulher corrompida, a prostituta do capítulo 17. Você tem a mensagem dos 3 anjos e a contrafação satânica. Você tem um anúncio e uma denúncia. Isso ficará bem claro ao longo desse estudo. Eu quero voltar um pouquinho aqui, só para contextualizar, pintar um quadro um pouco mais amplo, para depois a gente
assim afunilar a coisa, em Apocalipse 10. Calma, eu não vou estudar tudo isso com vocês, não é esse o propósito. Só vou recordar mesmo aqui em linhas gerais. Em Apocalipse 10, se você quiser abrir sua Bíblia lá e já dar uma olhadinha ali, uma panorâmica, como eu disse. Em Apocalipse 10 nós vemos a história do despertamento milerita. Nós vemos aqui um livro misterioso, um pequeno livro que estava selado e que João recebe a ordem do anjo de devorá-lo. Ele é doce na boca, mas se torna amargo no estômago. Não tenho tempo de detalhar as coisas, mas você sabe que isso aqui representa o desapontamento amargo pelo qual os mileritas passaram. O único livro profético que estava selado era Daniel, portanto esse aqui está desselado, está aberto, só pode ser o livro de Daniel. Quando essa mensagem foi compreendida, o mundo passou por um reavivamento tremendo, especialmente a América do Norte, né? Estados Unidos ali, mas não só lá, Europa, até no Chile, um padre jesuíta escreveu um livro sobre esse assunto, Manuel Lacunza. Foi um momento muito especial de um grande reavivamento, seguido de uma grande decepção, porque eles não haviam compreendido bem o evento. A data estava certa, o evento não. Mas a profecia diz que eles deveriam, uma vez recuperados do trauma, verso 11, pregar. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eles então se reestruturaram, buscaram de Deus orientação e poder, organizaram um movimento, cerca de 20 anos depois, e esse movimento prossegue até hoje, proclamando essa mensagem. Você faz parte desse movimento. E se você que está assistindo pela internet ainda não faz parte desse movimento, o convite é para você. As portas estão abertas. Capítulo 11, vemos aqui uma besta estranha que surge do abismo, ela emerge do abismo. Nós sabemos que esse capítulo ele tem que ver com a Revolução Francesa e as ideologias humanistas que vieram logo na sequência. O capítulo 11 mostra a ação de Satanás tentando bloquear o movimento que surgiu no capítulo 10. O capítulo 11 mostra a estratégia satânica de contrafação de uma mensagem poderosa que desponta no capítulo 10. O capítulo 12, ele narra, assim, brevemente, a batalha de Satanás contra Cristo e sua igreja. Nós vemos aqui no capítulo 12, basicamente, 4 fases dessa batalha. A batalha no céu, quando Satanás é expulso do céu. Nós vemos então essa batalha se transportando para a terra, Satanás tentando matar o menino, Jesus, e não conseguindo, ele então volta as suas atenções satânicas malignas contra a igreja, e persegue a igreja, e vemos depois, no verso 17 especificamente, Satanás perseguindo o remanescente fiel, esse povo que restou de toda a história da igreja, do povo de Deus ao longo da história, um povo que é identificado como os que guardam os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia, o espírito de profecia, o testemunho de Jesus. Se você tem dúvidas, leia aí 12, verso 17. Esse é o povo de Deus profético nos últimos dias. Satanás está especialmente irado contra esse povo. Aí no capítulo 13, João, inspirado por Deus, é como se ele pegasse uma lente de aumento e ampliasse o trecho final do capítulo 12. Lembra? Batalha no céu, batalha contra Cristo, batalha contra a igreja, batalha contra o povo remanescente. Então ele pega esse detalhe do povo remanescente e maximiza. O capítulo 13 é a ampliação dessa batalha contra o povo remanescente. Você vê claramente que isso tem que ver com mais o tempo do fim, né? As duas bestas aqui do capítulo 13, a besta da terra, Estados Unidos, a besta do mar, o papado, elas têm que ver com a etapa final da história. Embora a besta do mar tenha atuado já por milênios, né? Então nós vemos aqui o povo de Deus sendo perseguido. Nós vemos aqui um decreto dominical. Está no texto, é só você estudar com atenção. Nós vemos aqui um decreto de morte expedido contra o povo de Deus. E se você não ler o restante, o capítulo 14, você termina com depressão, lendo só o 13. Porque parece que o povo de Deus se deu mal. Perdeu. Mas então,
Porque a Bíblia ela foi dada para o povo de Deus para que nós tenhamos esperança. Então chega o capítulo 14 e João faz um avanço no tempo. O Apocalipse está cheio dessas coisas, né? De avanço e flashbacks, avanço e retrocesso. É importante saber disso para você não se perder na leitura do livro. Não é um livro linear, começo, meio e fim. Tem vários momentos que João vai para o futuro, em visão. Outros momentos ele volta no tempo, né? Ele retrocede, são flashbacks, digamos assim. É como um filme, você está assistindo um filme e de repente aparece um letreiro assim, 3 anos depois, né? Ou então 5 anos antes. Tenha isso em mente quando lê o Apocalipse. Aqui no 14 é um caso. João estava falando do povo sendo perseguido pelas bestas. E de repente, o começo do 14, ele olha e vê o povo de Deus na glória, já salvo. E aí dá um alívio narrativo. Ai, que bom. Eu já estava tão angustiado, tão triste de ver o povo de Deus sendo massacrado. E João vê o povo já no céu com Deus. É como se ele dissesse assim para nós, Jesus, né? Fiquem firmes. Virão coisas difíceis, virão tempos muito probantes, angustiantes, mas eu estou com vocês. E olha, eu vou mostrar para vocês um spoiler. Olhem com João agora. O povo de Deus no céu com Jesus. Aí no verso 6, João faz um flashback. No filme do Apocalipse, ele diz assim no letreiro: alguns anos antes, eu não vou dizer quanto, porque eu não sou profeta para saber quando vai ser a volta de Jesus. Se eu fizesse isso, estaria marcando datas, né? Mas é tipo assim, alguns anos antes. Aí vem o trecho que nos interessa nessa noite. O que esse povo pregou enquanto aguardou Jesus? Esse é o flashback. Estarão na glória, mas antes de estar lá, antes de irem para lá, eles anunciaram com poder uma mensagem que, como diz Ellen White, deve ser a mais importante que nós temos que proclamar, sem descuidar das outras coisas. Tudo mais que como igreja fazemos, mas nunca essas outras coisas devem ocupar a posição da pregação das 3 mensagens angélicas. Porque, repito, se nós não fizermos isso, ninguém mais fará. Eu não conheço outra igreja que esteja pregando as 3 mensagens angélicas. Eu não nasci nessa igreja. E antes de vir para essa igreja, estudei um monte de igrejas para saber onde é que eu estava me metendo. E nunca vi outro povo pregando essas 3 mensagens angélicas. E eu quero começar então com vocês, analisando neste momento, a primeira mensagem angélica, que é o componente do anúncio. Então, João, ele anuncia uma verdade e depois ele denuncia a mentira. Eu vou deixar a mentira com o pastor Vinícius e com o pastor Felipe. Eles vão falar dessa denúncia. Vamos ler atentamente agora. Faça de conta que é a primeira vez, porque às vezes a gente está tão acostumado com o texto, que nem percebe mais suas minúcias, né? Imagine se fosse a primeira vez. Isso aconteceu comigo, eu era darwinista. Eu tinha uma outra concepção, uma outra cosmovisão. E quando li isso aqui, eu fiquei realmente impressionado, na primeira vez. Porque é uma mensagem totalmente anti-evolucionista. Entre outras coisas mais, né? Vamos lá? Se quiser acompanhar na tela também, é a Nova Almeida atualizada. A foto ali é a minha Bíblia aqui que eu tirei para compartilhar com vocês. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Talvez a melhor tradução realmente seja: é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa foi a primeira leitura. Eu farei uma segunda agora, mas pedindo que vocês atentem para o seguinte. São 2 versos que condensam muita informação. E que, assim, como é frequente no Apocalipse, há muitas inter-relações com textos do Antigo Testamento. Só aqui existem várias menções a textos lá do Antigo Testamento. Não esqueça, João, o autor, era um judeu. O Apocalipse é um livro judaico. Ele bebe o tempo todo do Antigo Testamento e traz de lá conceitos, figuras,
estruturas de pensamento e até frases inteiras. Quase um copy-paste, sabe? Copiar e colar. Aqui mesmo tem um copy-paste. Você percebeu? Dito isto, eu vou ler segunda vez agora, pausadamente, e eu quero que você atente. Você conhece a Bíblia, né? Você faz ano bíblico, você faz reavivados por sua palavra. E se você já leu a Bíblia várias vezes, fica até mais fácil entender o Apocalipse. Porque você identifica esses elementos que João toma emprestados para compor o livro. Essas interconexões. Vamos lá, de novo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aí está. Primeira coisa, primeiro aspecto que compõe essa mensagem e que não pode faltar jamais em nossas pregações. O que você diria? Antes de falar de temor, antes de falar de juízo, antes de falar da adoração ao Deus Criador, antes de qualquer outra coisa, o que aparece aí? O Evangelho eterno. Aionios, eterno, imutável, é o mesmo, sempre foi o mesmo, nunca foi, para Deus pelo menos, nunca deveria ter sido adulterado, modificado. É o Evangelho da salvação. Não existe pregação sem antes a oferta da graça, o perdão dos pecados. Deus primeiro oferece graciosamente as passagens para a grande viagem. O Evangelho fala de Jesus na cruz, fala do Messias. De que adianta você pregar sobre profecias para alguém que está perdido e você não oferecer a salvação para esse perdido? Ele vai se perder tipo Satanás, conhecendo muita coisa de Bíblia, de profecias, mas perdido. Não tem sentido. Então, louvado seja Deus, porque a mensagem mais importante que como igreja temos que dar, ela começa com a ênfase na graça, na salvação em Cristo. Certa vez perguntaram a Ellen White: irmão White, as 3 mensagens angélicas, elas são a justificação pela fé? Sabe qual foi a resposta? Sim, elas são. Porque se você espremer essas mensagens aqui, você vai ter um conceito da justiça pela fé. Você é justificado independentemente das suas obras. Se você espremer um pouquinho mais, eu creio que dá para tirar dali uma palavra. Para mim essa palavra é dependência. Eu dependo inteiramente de Deus para qualquer coisa. Para ser salvo e para obedecer também. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Essas 3 mensagens começam com essa tônica. Evangelho eterno, imutável. É o plano da salvação. Sempre foi esse. Sempre será esse. E é por causa desse plano que nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Jesus, ele encabeça essas mensagens. Depois vem a mensagem do juízo. Só que note que o alcance dela é global. Um anjo não prega evangelho, né? Na verdade, essa comissão foi dada a seres humanos. Então, esses anjos aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles representam um povo que está anunciando isso. E se ele está no mais alto do céu, isso quer dizer que tem que ser uma mensagem proclamada a todo o planeta. A amplidão dela, a amplitude dela, realmente é global, é planetária. Graças a Deus, porque a nossa igreja também tem essa compreensão. E tem feito o máximo que pode para isso. Nós temos rádios, nós temos TVs, estamos usando a internet como quase nenhuma outra igreja tem feito. E temos editoras espalhadas pelo planeta. Que coisa mais linda faremos em breve, no próximo ano, distribuir aí milhões de livros, O Grande Conflito, em todo o planeta. É um projeto mundial. Nós estamos conscientes de que precisamos voar alto, precisamos gritar a todo mundo antes que Cristo volte. Temam a Deus e deem a Ele glórias. Esse temer aqui
vem do grego que dá origem à fobia, mas não tem nada a ver com medo. A palavra grega não tem só o sentido de medo, mas também de respeito, reverência. Ele é o papai do céu, ele é aquele que te salva, mas ele também é o teu Criador, ele é o teu Senhor. Então nós temos que chamar o mundo a, de novo, respeitar o Criador. Ele não é o cara lá do alto, ele é teu Pai eterno, e teu Senhor e teu Rei. Temam a Deus e deem a Ele glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Nós poderíamos aqui dedicar um bom tempo para falar sobre a questão do juízo. A hora do juízo não quer dizer um momento pontual, né? É a época do juízo. E nós bem sabemos, e se você tiver depois curiosidade, pesquise sobre isso, que o juízo ele começa a fase pré-advento, né? Em 1844, avança, chega até a volta de Cristo, depois tem a fase milenial ali, a fase que alguns chamam de comprovação, e após o milênio a fase executiva, quando Satanás, os ímpios e o pecado finalmente serão destruídos. Então é um período de tempo, um começo e um fim. E a mensagem aqui diz, olha, é chegada a hora do seu juízo. Quem está pregando sobre isso? Hoje o que se prega mais é hipergraça, uma salvação universalista, sem entrega. As pessoas precisam saber que, assim como acontecia nos tempos do antigo Israel, na época do Yom Kippur, na época das trombetas que preparavam para o Yom Kippur, era preciso contrição de coração, era preciso arrependimento, confissão. E hoje, no verdadeiro dia, né, no antitípico dia da expiação, não se espera menos dos seres humanos. Precisamos de contrição, de arrependimento, de preparo, fidelidade, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorem. Essa primeira mensagem fala de adoração. E se você analisar bem atentamente o Apocalipse, o âmago do conflito tem que ver com a adoração. É Lúcifer querendo ser adorado, e Deus, o único que deve ser adorado. Falsa adoração, verdadeira adoração. Um sistema espúrio, que vai ser depois detalhado pelos meus colegas, obrigando a uma adoração forçada. E Deus, que não obriga ninguém, nos convidando a adorá-lo, porque Ele é o Criador e único Criador. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual Deus? Que Deus tem que ser adorado? Aqui está o CPF dele. De onde vem essa frase? Aquele que fez os céus, a terra, o mar. De onde vem isso? Quarto mandamento. Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Resumindo, pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Há uma conexão direta com o sábado aqui, você percebe? E o sábado, como memorial da criação, você vai a Gênesis capítulo 2, lê ali os versos 1 a 3. Havendo Deus criado, né, o mundo, dado de presente para Adão e Eva, o que ele fez no 7º dia? Ele criou em 6 dias literais de 24 horas, e aí no 7º dia, o próprio Deus pausa, descansa. Não porque estivesse cansado. Ninguém se cansava, na verdade, antes do pecado. Ele pausa. Ele santifica e ele abençoa o 7º dia e não o outro. E ele estabelece então o sábado como o dia da criação. O dia do pai da terra, não essa coisa de mãe terra que não existe. É o dia do pai da terra, do criador da terra. É o memorial da criação de Deus efetuada em 6 dias literais de 24 horas. Se não foi uma criação em 6 dias literais de 24 horas, por que guardamos o sábado então? De semana a cada semana. Não faz sentido. Nós justamente guardamos o sábado porque somos criacionistas bíblicos e cremos na criação literal em 6 dias. Sabe, irmãos, se eu não sou capaz de crer que Deus é capaz de criar a vida na terra em 6 dias, por que eu serei capaz de crer que lá no futuro, após o milênio, Ele será capaz de recriar o mundo para nós?
Quem não crê nisso apequena Deus. Coloca Deus numa caixinha. Por que Deus teria que se valer de processos evolutivos tão cruéis como a seleção natural, por exemplo? Quer dizer então que Deus criou a vida e a morte. Para chegar até o Homo sapiens, répteis tiveram que morrer, anfíbios tiveram que morrer, mamíferos tiveram que morrer. E alguns se alimentar de outros, e os mais fracos vão ficando para trás. Que Deus é esse? O meu Deus é aquele que diz que se preocupa até com os pardais. O meu Deus é aquele que diz que se preocupa com toda a sua criação. E que por isso vai voltar e recriar tudo para que a harmonia se restabeleça. Quando as pessoas colocam a evolução no meio da Bíblia, tentando mesclar as coisas, elas criam uma teoria absurda, incompatível, que inclusive tira Jesus do seu papel de redentor. Porque se Gênesis 3 é um mito, está no pacote mítico ali, Jesus veio para cá, veio à Terra para fazer o quê? Aí as pessoas acolhem ideias como de um Jesus revolucionário, um Jesus meramente profeta ou coisa parecida. Não, ele veio pagar uma dívida que foi contraída lá por Adão e Eva. Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens reais, históricos. Jesus se referiu ao dilúvio como evento histórico, a Jonas e o peixe como evento histórico. E eu fico com Jesus, não fico com as pessoas que querem complicar as coisas, né? Obviamente que eu fico com Jesus, que além de ser o nosso Salvador e Redentor, é Deus, Deus encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O finalzinho do verso 7 faz uma outra conexão. Tem um trechinho da frase que não pertence ao mandamento. Você percebeu isso? Eu vou ler de novo, está na tela ali, né? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, até ali é o quarto mandamento. Mas vem um trecho que não pertence ao quarto mandamento. E as fontes das águas. Em que texto do Antigo Testamento nós lemos sobre fontes das águas se rompendo? Fontes do abismo, dilúvio. Eu não vou atravessar, os versos posteriores, porque daí eu vou deixar com eles, mas eu já preguei nesta igreja aqui sobre as 3 mensagens de uma vez. E eu mostrei para vocês que elas trazem à memória 3 juízos muito sérios. O primeiro é o dilúvio. O segundo não vou falar. E o terceiro, também não vou falar. Eu me sinto tentado, mas eu vou deixar para eles isso. O primeiro marcador de juízo é o dilúvio. É como Deus dizendo assim: filhos, eu não vou dourar a pílula. Eu já intervi neste mundo aqui. Eu já intervim nesse mundo aqui no passado por meio de um dilúvio. O mundo estava irrecuperável e um remanescente foi salvo. Noé, sua família, numa arca. Quando você estuda, eu tive esse trabalho algum tempo atrás. Não é trabalho, é prazer, na verdade. Também não é prazer porque os capítulos são tristes. Eu já não sei mais o que é. Eu sei que valeu a pena estudar comparativamente 3 capítulos do livro Patriarcas e Profetas. Um sobre dilúvio, um sobre a outra coisa e a outra coisa que eles vão falar. Quando você compara esses 3 capítulos, você percebe que o povo estava vivendo de um modo muito parecido nas 3 ocasiões. Desprezavam a lei de Deus, desprezavam o casamento que Deus estabeleceu, desonravam os profetas, relativizavam a palavra de Deus. Não, dilúvio não vai acontecer mais. Ou melhor, vamos fazer uma torre, vamos fazer uma torre para escapar do dilúvio, mas Deus falou que não teria mais dilúvio. Ou você aceita ou não aceita a palavra de Deus? Então eles desprezavam a palavra de Deus, relativizavam a palavra de Deus, desprezavam a voz profética. Mas aqui está registrado, como Deus dizendo assim, olha, assim como aconteceu 1, 2, 3 vezes, e outras também, mas 3 de modo muito pontual, de novo Deus vai interferir na história. Deus virá em juízo, e nós precisamos entrar na arca. Não temos mais uma arca hoje, claro, né? É Jesus de braços abertos. É a porta da graça ainda aberta. Nós temos que entrar ali. Aceitar a salvação em Cristo, o Evangelho eterno.
para estar salvos no dia da ira. Portanto, meus queridos irmãos, a primeira mensagem angélica, ela fala de salvação, juízo e adoração. Adoração a quem? Ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. O Deus que trouxe um dilúvio purificador sobre o mundo. O Deus que destruiu o mundo com água e que vai destruí-lo de novo com fogo. Mas que antes de fazer isso, grita à humanidade: ouçam, aceitem, se convertam, aceitem o meu projeto de salvação, o meu plano de redenção. Esse é o componente do anúncio. Depois virão as denúncias a respeito de Babilônia, que é o sistema que compete com Jerusalém, com a verdade, com a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui à frente a minha esposa. Ela vai fazer uma oração agora também, como teremos no fim de cada apresentação. Só que neste momento a oração vai ser específica pela pregação do Evangelho. Porque a primeira mensagem angélica fala de pregação do Evangelho. Um anjo voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo. Eu vou pedir que a Débora ore para que cada um de nós seja esse anjo, que leva a salvação, mas que também fala que Jesus está voltando. E que nós temos que estar preparados para esse dia. Que cada um de nós seja o anjo que voa pelo meio do céu. Boa tarde a todos. Eu convido a todos que se ajoelhem, porque o que mais nós temos necessidade é de termos o Espírito Santo para proclamar essa mensagem tão poderosa. Então vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, nós estamos neste momento, Senhor, nos humilhando diante de Ti, porque o Senhor sabe as nossas fraquezas, o Senhor sabe o quanto nós precisamos do Teu poder, Senhor, para que essa mensagem, primeiro, transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, para que possamos produzir os frutos do Teu Espírito, para que as pessoas vejam a nossa vida como uma pregação viva. Nós clamamos, Senhor, a Ti pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos falar essas palavras, dar essa advertência ao mundo, chamar as pessoas para que elas se preparem junto com a gente para Te encontrar, Senhor. Nós Te pedimos pelos missionários, para que essa pregação chegue a todo mundo, para que logo nós possamos Te ver voltando, Senhor. Mas nós pedimos também para que nós sejamos missionários aqui onde nós vivemos, para que assim as pessoas sejam contagiadas, sejam impactadas por essa mensagem. Pai querido, por favor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Não deixe, Senhor, que outras teorias, que pessoas que estão pregando contra a Tua palavra, falando que a Bíblia tem que ser atualizada, de que essa mensagem não é verdadeira, de que ela já passou. Não deixe, Senhor, que nada disso venha nos roubar de Ti, Senhor, da Tua verdade. Que nós possamos permanecer firmes até o fim, Senhor, crendo na Tua palavra. Não nos deixando enganar, Senhor, por favor, Pai querido. Te pedimos especialmente pelos nossos jovens, para que eles também estudem a Tua palavra, para que eles compreendam, Senhor, o tempo em que estamos vivendo. E que não há mais tempo, Senhor, para nos distrairmos, mas que possamos colocar a nossa vida de todo o coração, Senhor, em Tuas mãos, para sermos usados por Ti, Senhor. Que Teu Evangelho seja pregado em todo o mundo logo, Senhor. Por favor, Pai querido, ouve a nossa oração, ajuda-nos, dá-nos o Teu poder. Em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém.